Fechou? Começou? Iniciamos? Isso aí. Salve, tropa! Professor Gabriel Alves aqui. Eu sou o seu professor de leis específicas, beleza? E na aula de hoje nós vamos ver o Código da Polícia Militar do Estado do Paraná, beleza? Conforme você viu no título aí, como está no título aí, esse vídeo só tem como finalidade ajudar você para que quer galgar êxito no concurso de soldado no edital de 2025, beleza? Eu estou frisando esse ponto aqui porque, senhores, o Código da Polícia Militar do Paraná, ele está bem enxuto, Muito poucos artigos vão cair nesse certame aqui, beleza? Então, assim, você que é policial militar tá vendo esse vídeo, você que tá no edital pós 2025, pode ser que esse conteúdo aqui não te contemple, caso você queira tirar alguma dúvida aí, beleza? Porque basicamente o que vai cair no edital no edital da PM Paraná 2025? Artigo 23, artigo 24, que fala sobre hierarquia e disciplina, fala também sobre o compromisso do policial militar e o compromisso em si, no caso ali, o alistando-me, soldado, polícia militar, qual que vai ser. Vai falar também sobre os deveres e obrigações responsabilidade do policial militar também, beleza? Então é um conteúdo bem tranquilo, bem de boa para você desenrolar. Creio que com esse vídeo aqui basta para que você consiga galgar êxito assim no conteúdo, porque não tem para onde se fugir. Ou você vai pegar direitos, ou você vai pegar compromisso. Então não tem para onde fugir, beleza? Eu vou fazer algumas questões aqui rapidinho com vocês, para ter uma fundamentação teórica aí para você saber como possivelmente vai cair. Porém, você que veio aí do meu Instagram, você sabe que eu vou fazer um vídeo de resolução de questões também. Então eu vou macetar com todo tipo de conteúdo aí, beleza? Se você está vindo aí do YouTube mesmo, me siga aí certinho e vamos começar aí sem maiores delongas, beleza? Vamos lá então. Código da Polícia Militar, Estado do Paraná. Esse aqui é um conteúdo que eu peguei no curso do Bozano. Então se você está em dúvida de curso ainda, cara, indico o curso do Bozano, beleza? Vamos começar dando isso aqui. Vamos lá. 23, artigo 23. Já começamos no artigo 23, né? Porque ele fala sobre hierarquia, beleza? A precedência hierárquica entre os militares é regulada pelo posto e graduação. Posto ou graduação. Em caso de igualdade, pela antiguidade relativa, beleza? Parágrafo único. Posto é o grau hierárquico do oficial e graduação é o grau hierárquico do praça, conferido pela autoridade competente. Senhores, eu vou abrir um slide branco aqui para facilitar o seu entendimento, porque essa parte aqui ela é chatinha, mas é bem tranquila, não tem para onde fugir. Slide em branco aqui. Deixa eu dar uma abertura aqui. Tenho que confessar que na próxima vez tem que deixar já preparado isso aqui. Vamos lá, aqui, ó. Slide em branco. Fechou. Senhores, o que fala aqui sobre toda a parte de hierarquia e disciplina? Basicamente sobre antiguidade, sobre como que funciona a graduação militar, beleza? Vamos lá. Sendo que posto é ocupado por oficiais e graduação é ocupado pelas praças, beleza? Gabriel, quais são os postos de graduações da PM Paraná? Porra, se você não sabe disso, cara, você tem que me ajudar, beleza? Eu vou começar pelos postos mais superiores e vamos regredindo aqui, beleza? Aqui, ó. Dos oficiais, você começa como coronel, termina como coronel, depois vai para tenente-coronel, depois vai para major, depois vai para capitão. Peraí, começa como, né? Aí vai primeiro tenente, segundo tenente, e o aspirante oficial. Aspirante, beleza? Não tem muito bizu. É aqui, pá. Já as praças é daquele jeito lá. Você termina a carreira como subtenente, depois primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo e soldado. Para quem já é militar, isso aqui não tem novidade nenhuma,
para você que está começando agora a fazer algum concurso na carreira militar, isso aqui faz diferença, beleza? Vamos lá. A hierarquia dos militares da corporação é idêntica à dos militares do exército, até o posto de coronel, inclusive, beleza? A antiguidade de cada posto ou graduação assegura a precedência e é contada a partir da data do ato da respectiva promoção, graduação, nomeação ou declaração, salvo se, em ato da autoridade competente, for taxativamente fixada outra data. O que isso quer dizer? Duas pessoas que estão no mesmo posto ou na mesma graduação, elas vão ter uma antiguidade relativa, beleza? A antiguidade relativa o quê? A data da sua graduação, da sua ascensão a esse posto ou graduação, beleza? Então, por exemplo, se aqui, ó, se o polícia C, polícia D aqui, o polícia C, ele foi graduado, tenente coronel, sei lá, dia 21 de maio, e o D, ele foi graduado dia 20 de maio. Elas não são essas, né? Quem que é mais antigo dos dois ali? O C ou D? C ou D? C ou D? Obviamente que é o D, né? Então, o D é o mais antigo pelo tempo de graduação ser anterior ao do C, beleza? Vamos lá. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, prevalece sucessivamente a dos graus hierarquicamente anteriores. Se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, será fixada pela data de praça e a seguir pela de nascimento. Então aqui, ó, vamos lá, outro exemplo. Tem dois sargentos aqui. E eles foram graduados na mesma data. Vamos lá, o C e o D. Ambos foram graduados no dia 21 de maio. Como que vai definir a antiguidade desses dois primeiros sargentos que foram graduados na mesma data? Obviamente que é o tempo da graduação, é o tempo de graduação de segundo sargento. Um foi graduado lá, o C foi graduado no dia, sei lá, 10 de outubro. E o D foi graduado no dia 12 de dezembro. Algo assim. Quem que é mais antigo entre os dois? Nesse caso agora é o C. Beleza? Nenhum militar, salvo no caso de funeral, pode dispensar honras e sinais de respeito devidos ao seu grau hierárquico. O que isso quer dizer? Sinais de respeito que você tem que fazer com seus colegas e mais antigos aí, eles têm como função que você tem que prestar. É o cumprimento do militar, beleza? O cumprimento do militar é a continência, é todas as obrigações que você tem aí com seus superiores ou não hierárquicos, beleza? Vamos lá. 26. Haverá na corporação um almanaque militar que será reeditado anualmente para efeito das alterações ocorridas em cada exercício, contendo a relação nominal de todos os ex-comandantes e dos oficiais da ativa, da reserva e reformados, por grupos distintos classificados os da ativa pelos respectivos quadros, na conformidade do seu posto ou da antiguidade. O que isso quer dizer? Cara, vai ter um almanaque de controle de antiguidade, basicamente, né? Sendo tanto dentro dos oficiais como nas praças, beleza? O oficial vai ter lá todos os comandantes daquele batalhão. Quem foi comandante do 12 BPM, que é um caso do meu batalhão? Foi fulano, ciclano, beltrano, data tal. E é isso, beleza? Os militares da corporação são agrupados em ciclos idênticos aos militares do exército. Ciclos idênticos, o que isso quer dizer? Cada graduação aqui, eu vou reutilizar isso aqui, cada graduação e posto tem seus ciclos tem seus ciclos, basicamente, né? De função. Fechou? Quais são esses ciclos de função, senhores? Pode ser que caia na sua prova porque vai estar explicado ali, né? Vamos lá. Vou deixar em amarelo aqui, laranja aqui, para separar certinho. Cabo e soldado são meros elementos de execução. Mero elemento de execução. Subtenentes e sargentos, eles são auxiliares dos oficiais. A grosso modo, claro que obviamente não é só isso, né? Mas tem grupos assim. Primeiro tenente, espera aí, vamos lá. Aspirantes e tenentes, eles são eles são os menores ali. O capitão são os oficiais intermediários.
intermediários. Major, tenente, coronel e coronel são os graduados superiores. São superiores. São os oficiais superiores, beleza? Superiores. Fechou? Fechou. Acho que aqui não tem nenhuma dúvida, né, senhores? Vamos lá. De boa. 27. 47, desculpa. Compromisso é o ato pelo qual o militar presta juramento solene de subordinação às leis e aos seus deveres. Perante o comandante-geral, prestará compromisso o militar que ingressar no oficialato, jurando desempenhar com honra, lealdade e sacrifício sua própria vida as obrigações de seu posto na defesa da pátria, do Estado, da Constituição e das leis. Os elementos que se alistarem na corporação prestarão solenemente o seguinte compromisso. Aqui, senhores, esse compromisso que vocês vão prestar lá na formatura dos senhores, lá no final do seu CFP. Isso aqui vai acontecer. Na minha formatura, eu tive a honra, ou talvez até o sanhaço, de ter sido o cara que estava ter sido gravado falando o juramento, né, cara? Então, se você for lá na PMPR e ver lá a formatura de 2025, vai estar lá o Alves lá, falando: alistando-me soldado da Polícia Militar do Estado, prometo regular minha conduta pelos preços da moral, respeitar meus superiores hierárquicos, tratar com afeto meus companheiros de armas e com bondade os que venham a ser meus subordinados, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades competentes e voltar-me inteiramente ao serviço do Estado e de minha pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida, beleza? Gabriel, qual que é a chance de isso cair na minha prova? Eu acho difícil. Eu acho ridículo que isso caia na sua prova. Porém, a gente vai pegar pelo excesso e você vai saber qual que é o seu compromisso caso caia alguma coisa sobre isso. Beleza? Pode ser que caia uma questão lá falando: o policial militar, ele faz um juramento com o sacrifício da própria vida. Tá certo? Beleza? Pode ser que não caia o juramento em si. Porém, pode criar algumas interpretações, algumas frases, fazendo que o juramento torne-se verdade ou não. Beleza? Vamos lá. Agora o que importa. Esse conteúdo que importa. Porque eu tenho certeza absoluta, senhores, que irá cair deveres do militar estadual na sua prova. Vai cair. Porque é a forma que a IBFC cobra nas provas anteriores. Todas as provas de militares que eles fizeram teve pelo menos duas questões de deveres, beleza? Por que, Gabriel, tu fala isso? Porque é lista, é decoreba. Então, se você ler e decorar, você vai saber escrever, vai saber responder a questão, beleza? E é muito fácil, cara, quando o avaliador vê deveres ali, o cara pensa: maldade, vou fazer essa coisa ali. Então, cara, é um prato cheio para questões aqui, beleza? Se eu tivesse alguma dúvida do que estudar no Código da Polícia Militar e tivesse muito pouco tempo, cara, deveres é o que vai cair na sua prova, beleza? Tenho certeza disso. Fechou? Vamos lá. Quais são os deveres, então, do militar estadual? Garantir, na esfera de suas atribuições, a manutenção da ordem pública e defender o país em caso de agressão, especialmente quando for convocado na forma estabelecida pelas leis federais e estaduais em vigor. Não esqueça, senhor policial militar do Estado do Paraná, que você é reserva reserva do Exército. Reserva do Exército. E Força Auxiliar, beleza? Reserva do Exército e Força Auxiliar. Então, caso quem tenha alguma guerra e seja convocado os reservistas, um desses reservistas será os militares estaduais que estão na ativa, beleza? Exercer com dignidade e eficiência as funções que lhe forem atribuídas. Cara, isso aqui é padrão, cara. Se você não exercer com dignidade e eficiência as funções que lhe forem atribuídas no seu serviço particular, demitido você será. Então, cara, tem coisa que com o coração você já mata. Porra, é muito óbvio que você tem que exercer o seu trabalho, o seu estudo, o seu treinamento com dignidade e eficiência. Porque senão você vai estar ou se enganando ou vai estar deixando o seu fogão na reta para que você seja chutado da sua empresa caso alguém precise ser desligado, beleza? É isso. Vamos lá. Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e ordens emanadas de autoridades competentes. Beleza? Zelar pela honra e reputação de sua classe, observando o comportamento irrepreensível na vida pública particular e cumprir com exatidão seus deveres com a sociedade.
Beleza? Nada de fazer TikTok aí, senhor. Nem sem TikTok com embuste. É cagado. Acatar a autoridade civil. Como assim, Gabriel? Qual autoridade civil? O delegado, o Ministério Público, o juiz de direito. Então, assim, toda a parte do judiciário, beleza? Também, claro, e alguns membros do legislativo também. Fechou? Ah, até o próprio governador, o chefe do executivo. A gente obedece uma autoridade civil, o chefe do executivo estadual. Beleza? Vamos lá. Satisfazer com pontualidade os compromissos pecuniários assumidos e garantir a assistência moral e material de seu lar. Beleza? Tem por isso que não faz isso. Não faz o mínimo. Ser discreto em suas atividades e maneira de abster-se em público de fazer comentários ou referir-se a assunto técnico de serviço ou disciplinar, seja ou não de caráter sigiloso. Senhores, muitos polícias aqui que vocês conhecem, aí, que são meio blogueirinhos e que talvez foram excluídos ou não da Polícia Militar do Paraná, foram excluídos por esse motivo. Porque eles não foram discretos com relação às suas atividades. E fizeram comentários de assuntos técnicos sem autorização. Beleza? Ainda mais de caráter sigiloso. Fechou? Então tome cuidado. Não fique, quem abre muita boca dá espaço para mosca entrar. Aí você vai tomar no fogão de graça. Beleza? Ser obediente às ordens dos superiores hierárquicos, mediante rigorosa observância dos regulamentos, empregando toda a sua vontade e energia em benefício do serviço. Fechou? Estar preparado física, moral e intelectualmente para o perfeito desempenho de suas funções. Beleza? Como que eu sei que o cara tá preparado física e moral e intelectualmente? Cara, para você ser promovido no estado do Paraná, para você ser promovido de posto ou graduação, você deve passar em um TAF. Você deve passar em um TAF. E tem um TAF lá com uma planilha de idade. Quanto mais velha a pessoa for, menor o índice que ela tem que bater. Porém, haverão índices também que ela ainda tem que bater. Então, assim, mesmo que o cara esteja gordão e esteticamente não esteja com físico aparentemente padrão, ele deve bater os índices do TAF. Porque se ele bate esses índices de TAF, ele consegue trabalhar com excelência, beleza? Então, é complicado. Vamos lá. Mais um aqui. Ser leal em todas as circunstâncias. Exercer em comissão cargos de delegado regional. Isso aqui esquece. É porque é letra morta já, né? Porque não tem como. Não existe um policial militar que vai ser um delegado regional. Entendeu? Não existe mais isso. Mas é letra morta e é uma letra morta, mas ela não está excluída da lei. Ela tá na letra sequíssima da lei. Então pode ser que caia algum bizu assim, fechou? Mas isso aqui, senhores, não existe mais. Não tem como um policial militar exercer uma função de delegado de polícia, fechou? O superior é obrigado a tratar os subordinados em geral com urbanidade e os recrutas com benevolência, interesse e consideração, sem jamais chegar à familiaridade que é nociva à disciplina. O que isso quer dizer? Familiaridade, ser amigão dos seus subordinados, é nocivo à disciplina, beleza? Então, tá na lei aí. Militar deve conduzir-se, mesmo fora de serviço, de acordo com os princípios da disciplina. Militar da reserva, quando convocada, terá os mesmos deveres do militar da ativa. A inobservância ou a negligência do cumprimento do dever militar, na sua mais simples manifestação, constitui transgressão disciplinar, prevista no regulamento disciplinar. A violação desse dever é crime militar, consoante os códigos e leis penais. No concurso de crimes e transgressão disciplinar, é somente aplicada a pena relativa ao crime. O que isso quer dizer? Exemplo. Dormir em serviço. Algo que só acontece na polícia da França. Se o polícia... Uma coisa é... Qual que é o bizu? Uma coisa é você... Como eu posso te dizer? Você não pode demonstrar cansaço. Você pode demonstrar cansaço. Você só não pode preparar um ambiente para dormir. Beleza? Porque se você preparar um ambiente, por exemplo, tirar o coturno, tirar o colete, pegar uma pantufa, botar uma coberta em cima, deitar de ladinho assim como um travesseiro, você está dormindo em serviço. Você se preparou para dormir. Logo, isso é crime militar. Beleza? Que você responde tanto na esfera civil, na esfera criminal,
quanto na esfera administrativa, beleza? Então, o que isso quer dizer? O que o parágrafo único do artigo 106 quer dizer? Você pode pegar a pena somente do crime militar, caso você tenha uma transgressão disciplinar, beleza? Transgressão disciplinar e crime militar, apesar de serem coisas que um ato pode relacionar as duas, apenas a pena do crime, a pena mais gravosa, irá ser realizada, beleza? Porém, contudo, todavia, entretanto, o que geralmente acontece? Na esfera criminal, absolve-se a pessoa, porém ela ainda pode responder na esfera administrativa, beleza? Então, por exemplo, a pessoa cometeu, dormiu em serviço. Vou pegar esse exemplo que é um exemplo que tá na minha mente aí. Dormiu em serviço. Se a pessoa foi pega dormindo em serviço, ela pode muito bem ser absolvida do crime militar, na esfera criminal. Porém, ela ainda responderá um FATD, na esfera administrativa, beleza? Vamos lá. O militar no exercício da profissão é vedado qualquer parte ativa de firma comercial, de empresa industrial, de qualquer natureza, ou não exercer emprego ou função ou emprego remunerado, beleza? O que é diferente do militar da reserva, porque quando convocado, fica inibido de tratar nos corpos, repartições públicas civis e em qualquer estabelecimento militar ou de interesse da indústria e comércio que estiver associado. O que isso quer dizer? Se você é um militar da ativa, você está proibido de ter qualquer parte ativa em firma comercial. Você não pode ser sócio ou proprietário de qualquer tipo de firma, segundo o Código da Polícia Militar. Beleza? Porém, se você é um policial da reserva que foi convocado para a ativa, você só não pode assumir as relações públicas, as relações de interesse da empresa ao qual você está associado em repartição pública, beleza? Exemplo, você é um policial de militar na reserva, você é um subtenente da reserva. Você foi convocado por algum motivo para voltar à ativa e você para a ativa você foi. Porém, enquanto na reserva você está, você criou uma hamburgueria com o seu nome, hamburgueria do Tião, digamos assim. Você só não pode, o que você não pode fazer? Você não pode você não pode dentro do batalhão distribuir panfleto do hambúrguer do Tião. Porque você está promovendo algo de interesse da empresa dentro da repartição pública, beleza? Isso não pode, fechou? Ao militar portador de diploma para exercício de profissão liberal, é permitido desenvolver a prática profissional no meio civil, desde que haja com relação com as suas atividades na corporação e não prejudique o serviço. Isso aqui, óbvio, isso aqui chega a ser até constitucional, beleza? O quê? Não prejudicar o serviço age com relação, beleza? Por exemplo, o cara é um personal trainer, atividade liberal. Por quê? Só precisa do CREF lá da academia. Personal trainer. O cara, sei lá, é fisioterapeuta. O cara é dentista. O cara é professor. Beleza? É uma profissão liberal. Você pode executar a função liberal desde que ela não prejudique as atividades da corporação. Por isso que todo profissional liberal fala primeiro a corporação, depois a minha profissão. Beleza? É normal isso acontecer. Vamos lá. Cabe ao militar a responsabilidade integral das decisões que tomar e dos atos que praticar, inclusive da execução de missões, ordens de serviços, por ele taxativamente determinados. Fechou? Que isso quer dizer? Não tem o que dizer, é isso aqui, pô. Tá safo. Você tem responsabilidade pelas missões a qual você tá determinado. Exemplo, você tem como função garantir o policiamento da região do centro de Curitiba. O que você tem que fazer? Executar a missão da melhor maneira possível, beleza? Claro, se você tem uma missão, por exemplo, de fazer um ponto base na Praça Osório, e você tá fazendo um ponto base na Praça Osório, o que você não pode fazer? Se a missão é fazer ponto base na Praça Osório, você não pode sair da Praça Osório, porra. Claro, você pode fazer um ponto base no ponto X, no ponto Y, no ponto Z da praça. Você pode ficar rodando, você pode trocar os pontos base ao longo do processo, você tem essa liberdade, porém o que você não pode é ficar rodando, ficar patrulhando a Praça Osório. É uma diferença muito diferente. Quando vocês entrarem aqui, uma diferença muito grande entre patrulhar uma região e fazer um ponto base de uma região.
Então, uma coisa é você ficar parado lá, que nem uma estátua, digamos assim, garantindo a visão e a segurança dos populares da região. Outra coisa é você ficar rodando em volta. São coisas completamente diferentes. Aí você está descumprindo a missão. Fechou? Vamos lá. No cumprimento da ordem emanada da autoridade superior, o executante não fica exonerado da responsabilidade pela prática de qualquer crime. O que isso quer dizer? Você que teve uma ordem emanada de uma autoridade, você não pode alegar que, eu fiz isso porque meu chefe mandou. E a consequência desse ato que você executou foi um crime. Cara, aí você toma no cu, você vai responder sozinho, beleza? Porque a ordem, por exemplo, foi patrulhar a Avenida 7 de Setembro. Aí você para na 7 de Setembro e bate o carro, mata uma pessoa, atropela uma pessoa. Eu só atropelei a velhinha porque eu tinha ordem de serviço aqui. Porra, não, né? Me ajude. Vamos lá. A inobservância, falta de exação ou negligência do cumprimento dos deveres especificados em lei e regulamentos acarreta na responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante na legislação em vigor. Beleza? Isso aqui a gente vai ver lá no regime disciplinar, beleza? A responsabilidade que se refere ao artigo anterior é sempre pessoal e a absorção do crime imputado não exonera o militar da indenização do prejuízo material por ele causado. Veremos lá na parte de regime disciplinar também, beleza? O oficial em atividade que contrair matrimônio comunicará contrair matrimônio a realização do ato ao comando geral no prazo de 10 dias, exibindo a respectiva certidão. A praça poderá submeter ao compromisso mediante prévia autorização do mesmo comando. Cara, isso aqui é letra morta. Porém, ela ainda está em vigor. Tipo, ela está em vigor, mas ela não existe mais. Por exemplo, eu não tenho que pedir autorização para o meu comandante para que eu case. Isso é ridículo, não existe mais. Por exemplo, ninguém mais fala assim, comando, eu posso casar? Eu peço autorização para casar. Porra, pelo amor de Deus. E também, tipo assim, o oficial não pode ir lá, o oficial também não tem que avisar, senhor, eu vou me casar amanhã, tá? Eu vou me casar daqui a 10 dias. Tipo, não tem mais isso. O cara só entrega lá e dane-se. Fechou? E com isso, senhores, encerramos a parte de letra C da lei, beleza? Porém, como deu 20 minutinhos aqui, a gente vai ver umas questõezinhas aqui para fixação de vocês, beleza? Creio que é o suficiente. Fechou? Vamos lá. Questãozinho número 1. A precedência hierárquica entre os militares da Polícia Militar do Paraná é regulada, primeiramente, pelo posto ou graduação, e, em caso de igualdade, por qual outro critério? Vamos lá. Pela função exercida no momento? Não. Pelo tempo de serviço na corporação? Não. Pela antiguidade relativa? Pela data de nascimento? Ou pela condecoração mais alta recebida? Porra, já pode excluir isso aqui. De boa. Já pode excluir função do momento também. De boa. Pelo tempo de comparação também, não. É pela antiguidade relativa, beleza? A data de nascimento é um outro critério de desempate, mas lá atrás, beleza? Antiguidade relativa, senhores, é aquilo que eu te expliquei sobre o tempo anterior, beleza? Antiguidade absoluta é, por exemplo, eu sou soldado, eu sou soldado, primeira classe, vocês serão soldado, terceira classe. Eu sou mais antigo que vocês, de forma absoluta. Porém, quando vocês formarem soldado da primeira classe, nós estaremos no mesmo posto. Porém, como eu tenho muito mais tempo de serviço de primeira classe que vocês, eu ainda continuarei sendo mais antigo. Antiguidade relativa ao tempo de serviço, beleza? Mas não é o caso, não é que tá aqui de tempo de serviço, é tempo de serviço na corporação, é o tempo de serviço no posto, beleza? De acordo com o Código da Polícia Militar, qual das seguintes alternativas não representa um dever militar? Não esqueça, meu caro mancebo, é o não representa, beleza? Vamos lá. Garantir a manutenção da ordem pública dentro das suas atribuições? Tá certo, pô. Exercer com dignidade e eficiência as funções atribuídas? Tá certo. Participar ativamente de firmas comerciais desde que não haja prejuízo de serviço? Cumprir e fazer cumprir a lei, regulamentos e ordens autoridades competentes? Zelar pela honra e reputação de sua classe, observando o comportamento irrepreensível? Cara, Charlie é o gabarito, né, cara? Tá lindo de ver aqui, ó. Charlie é o gabarito. Até porque participar de ativamente de firmas comerciais já é o oposto. Você não pode participar de firmas comerciais, beleza?
3, mais duas aí pra gente terminar aí. Em relação ao compromisso solene prestado pelos militares estaduais, assinada a diretiva correta. Apenas os oficiais que ingressam no oficialato prestam compromisso perante o comandante-geral? Não. Compromisso dos elementos que se alistam como soldados não inclui a promessa de respeitar o superior hierárquico. Porra, pelo amor de Deus, né? O militar que ingressa no oficialato jura desempenhar as obrigações do seu posto com lealdade, mas não com sacrifício para a vida. O cara ingressou no oficialato. Tanto oficiais quanto praças ao ingressarem na corporação prestam juramento de subordinação às leis e seus deveres. Compromisso dos soldados, o licenciamento não menciona a defesa da Constituição Federal, mas não do Estado. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Delta é o gabarito. Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha pra gente terminar. Considerando as disposições do Código da Polícia Militar do Paraná sobre a responsabilidade militar, é correto afirmar que, no compromisso de uma ordem superior que configure crime, o executante é totalmente exonerado de responsabilidade. Porra, pelo amor de Deus, né? A responsabilidade pelas decisões tomadas e atos praticados pelo militar é sempre transferível aos seus superiores. Porra. Cara, se você não entendeu isso aqui agora, pelo amor de Deus, né? A absorção de um crime imputado ao militar automaticamente exonera da indenização por prejuízo material causado. Porra, não, né? A inobservância no cumprimento do dever militar, mesmo em sua manifestação mais simples, pode constituir uma manifestação de transgressão disciplinar. Porra, tá bonito. Vamos confirmar o que eu contei ali. A responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal decorre apenas dos atos intencionais e danosos? Não, cara. Se você agir com negligência, imprudência e imperícia, você também vai estar passível de responsabilidade funcional, pecuniária e disciplinar ou penal. Beleza? Então, delta aqui é o gabarito. E é isso, senhores. Esse aqui foi o conteúdo do Código de Polícia Militar. Creio que, se eu ficar me prolongando aqui, eu só estarei... como eu posso falar para os senhores? Eu só estarei enchendo linguiça. Então, não vale a pena eu ficar me aprofundando mais. É isso. E é isso, fechou? Qualquer coisa, me dá um toque aí no Instagram, no WhatsApp. Eu estou em condições sempre. Só me chamar aí, beleza? Valeu, falou. Até mais.